Olá, eu queria contar uma história para você de um casal para a gente começar a mensagem de hoje. Um certo dia, um casal ele chegou para nós e inclusive foi a esposa, né, que chegou para nós e contou que o seu casamento já praticamente havia acabado. E nesse diálogo que essa esposa teve com a minha esposa, ela começou então a contar um pouco de como que estava o casamento deles. Certo é que um dia de domingo, quando eles nos procuraram, ela estava bem emocionada e bem alterada, por sinal, e chegando para nós, ela disse que não tinha mais como continuar com seu casamento. E, de fato, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente fica um pouco preocupado de como ajudá-los. E a gente passou uma boa parte daquela manhã, daquele domingo, conversando com aquela esposa. E o fato é que, em pouco tempo de conversa, a gente pôde perceber o quanto de tristeza, de frustração e dor aquela mulher estava sentindo naquele momento. E naquele momento a gente parou um pouco dos nossos afazeres e aguçou mais a nossa atenção e também a história daquela mulher. Apesar de tudo que havia passado, mas nada se comparara a 15 anos, né? Vamos dizer isso, né? Talvez até mais de sofrimento. E eu me lembro que dessa conversa a gente começou então a perguntar algumas coisas do relacionamento que eles tinham. Então foi aos poucos a gente descobrindo que tanto ele quanto ela precisavam, né, cada dia mais voltar mais um pouquinho para o outro. Então foi aí que eu e minha esposa decidimos então ajudar aquele casal. E eu me lembro que quando a gente decidiu fazê-lo naquele dia, e eu combinei com eles, então falei que iríamos na sua casa e na tarde daquele mesmo dia, de domingo, nós estivemos na casa dele. Bom, o certo é que a gente estávamos lá e quando, eu me lembro em torno de umas 4 da tarde, se eu não me engano, nós chegamos lá e sentamos no sofá e a esposa estava no sofá de 2 lugares, eu e minha esposa estávamos em um sofá de 3 lugares. Eu me lembro que o marido estava um pouquinho perto da porta e a gente começou a conversar com aquele casal e ali a gente pôde perceber o grande abismo que estava entre os dois. E um dos momentos mais impactantes que a gente tira dessa história é que a gente pôde perceber o quanto que é prejudicial vermos casais tão novos, 15 anos de casados, declinar no seu relacionamento. Então foi ali naquela sala daquela casa que a gente começou a ajudar aquele casal. E de todas as formas que nós tentamos reconciliá-los ali, parece que estávamos batendo em pedras, parece que o coração estava endurecido e praticamente nós não tínhamos uma sequer esperança. Mas aí um fato nos chama a atenção naquele casal. Aquele casal, eles tinham uma filha. Eles têm uma filha. E ali surgiu uma abertura. Foi quando a esposa disse que lutaria por aquele casamento, lutaria mais uma vez por causa daquela filha. Então, ali abriu-se uma porta e então começamos a traçar um plano para a gente ajudar aquele casal. E o certo é que depois daquele encontro de domingo à tarde, nós fomos então orientados por Deus e marcamos já no próximo dia, que já era numa segunda, para encontrarmos com ele
e ali começar o nosso acompanhamento com eles. Bom, por que eu estou te contando essa história? Porque o fato é o seguinte, tem muitos casais hoje que vivem com muitos problemas. Tem muitos casais hoje que estão declinando no seu relacionamento. Tem muitos casais hoje que estão em busca de soluções para o seu casamento em outros lugares. E nós podemos ver que nós estávamos tão próximos daquele casal, mas nós não conhecíamos a história daquele casal. Foi quando, de repente, algo acontece naquela família e a gente começa então a descobrir, começa então a ver o sofrimento daquele casal. Então, essa história, ela nos faz pensar no seguinte, que não adianta eu dizer que tenho 15 anos, 20 anos ou 30 anos de casado. Talvez você pode pensar, mas eu tenho 40 anos de casado, sou bem experiente. Mas o fato é que o casamento, ele requer muito mais do que anos de casado. O casamento, ele requer muito mais do que experiências. O casamento, ele requer cada dia mais cumplicidade, cada dia mais transparência, cada dia mais um casamento requer compromisso. E esse compromisso é um compromisso fortíssimo. Então, eu me lembro que aquele casal, nós recebemos ele em nossa casa, a gente acompanha os casais e alguns deles têm o privilégio de recebermos em casa para tratarmos. E eu me lembro que quando a gente recebeu eles em casa, aquele primeiro momento, aquele primeiro impacto que nós tivemos com aquele casal foi que parece que não havia esperança para aquele casamento. Então, veja o seguinte, você se depara com um casal e você se depara também com os filhos que aquele casal tem. Então aquilo nos traz uma dor muito grande, uma comoção. E com todo carinho nós começamos a acompanhá-los. Com todo carinho a gente começou então a falar-lhes da palavra de Deus. E foi aí então que nós aplicamos o nosso ensinamento para eles. Nós temos um trabalho, nós temos um curso, um treinamento que faz com que esses casais se fortaleçam a cada dia. Então foi aí que nós começamos a aplicar este treinamento com aquele casal, e aquele casal, pela misericórdia de Deus, eles começaram a desfrutar do grande benefício, do grande propósito de Deus na vida daquele casamento. Então, essa história, ela nos dá muitas lições. Talvez o seu casamento precise de atenção. Talvez o seu marido já esteja distante de você, sua esposa. Talvez os seus filhos. Então chegou o momento, chegou a hora de você começar a buscar esta aproximação. Quem sabe resgatar de volta, né? Ou trazer de volta aquela confiança que você tinha no seu marido ou na sua esposa. Essa história, ela é muito comovente e, para ser bem sincero, essa foi uma das histórias mais lindas que nós já encontramos, já nos deparamos e ajudamos. E essa história mexeu muito com a gente. Inclusive, no dia que a gente terminou o acompanhamento deles, eles contaram como que estavam as suas vidas antes e depois desse treinamento que nós passamos para ele. Então foi algo muito emocionante e inclusive eu vou depois compartilhar essa história contada por eles, né? Do que eles presenciaram, do que eles tiveram, da transformação que eles tiveram. E eu queria só compartilhar mais uma coisa sobre esta história que eu estou contando aqui. E tem um detalhe nessa história que ela é um ponto-chave para o desencadear, vamos dizer assim, de uma reconciliação e de um renovo nesse casamento. Um certo dia, nós acompanhando aquele casal, então a esposa nos disse algo muito forte que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ela disse que o seu coração parece que estava como que cheio de cascas. A ilustração que ela trouxe para nós foi bem interessante.
É como se fosse aqui essas árvores. Se você for ver uma grande árvore, ela tem muitas cascas, né? Inclusive tem umas árvores que ela cria uma crosta mais grossa no tronco dessas árvores. Então a ilustração dela foi exatamente essa, que ao longo dos anos de tanto sofrimento, ao longo de tantas lutas e provas que o seu casamento passou, aquele casamento começou a criar um outro ambiente, né? O casamento deles, o relacionamento deles começaram então a criar uma barreira muito grande, e aquela barreira tirava a paz do coração dele e do coração dela. Um casal que tinha tudo para estar feliz, mas naquele momento que nós encontramos com eles estavam praticamente desesperançosos, não tinham mais esperança de, quem sabe, dar vamos dizer assim, uma virada no seu casamento. Então, nesse detalhe da história, ela fala que o seu coração estava como que envolvido nessas cascas. Era impossível a penetração. Era impossível que algo tivesse que mudar o ponto de vista dela naquele momento do seu casamento. E então, esse ponto nos chama a atenção para uma área bem delicada, que inclusive todos nós, nossos casamentos, no seu casamento, todos nós enfrentamos, que é um dia a necessidade de perdoar. Muitas vezes a gente reluta tanto em liberar perdão, que inclusive as nossas vidas vão ficando cada dia mais endurecidas, os nossos sentimentos parece que não aparecem mais. E quando a gente não libera esse perdão, quando a gente também não reconhece que somos falhos, ou quando a gente não reconhece que somos dependentes um do outro, a gente entra num orgulho, e esse orgulho tende a trazer prejuízos para o nosso casamento. Então, essa história, ela nos traz uma grande lição. Como eu disse, não basta apenas ter 15 anos, ou 20, 30 anos de casados. Não basta que eu e minha esposa apenas faça isso ou faça aquilo. Muitas vezes, os meros esforços que fazemos não são suficientes. Ou técnicas que são nos passadas, também não há uma solução. Talvez algo que alguém te recomende, ou faça isso, ou conheci uma técnica e tal. Não. E eu quero te falar um segredo. Eu queria te falar que há um segredo muito grande na mudança de vida deste casal. É muito simples. A mudança foi através da palavra de Deus. Então nós aplicamos os princípios na palavra de Deus para que aquele casal fosse reestruturado. Então Deus, Ele quer que o casamento seja reestruturado. Se tiver em crise, que saia da crise. Se estiver passando por dificuldades, que essas dificuldades sejam superadas. Se estiver passando por lutas, que essas lutas se tornem em vitórias. Se estiver passando por turbulências, de repente você está dentro do seu casamento, é como se você voasse, né? Para quem já voou, para quem já pegou um avião, né? Tem momentos de turbulência lá em cima, mas a turbulência passa, e depois, dentro da aeronave, há um clima de paz. Você pode tirar os seus cintos, você pode desprendê-los, você pode caminhar na cabine do avião e você percebe a paz que há ali. No casamento é da mesma forma. Tem muitos momentos da nossa vida de casados que nós passamos por turbulências muito fortes. Mas se o seu casamento estiver alinhado com a palavra, se o seu casamento estiver em concordância com o que Deus fala, o seu casamento se tornará um casamento mais fortalecido. Então, eu queria deixar essa história e eu quero dizer o seguinte, que Deus, Ele tem um plano para o seu casamento. O seu casamento não é para ficar assim. O seu casamento é para ser um casamento poderoso. O seu casamento deve ser um casamento poderoso em Cristo. Então, eu queria deixar essa história
E reflita, não basta você ter 15 anos, não basta você dizer que sabe, não basta você dizer que veio de uma família tradicional, não basta apenas você dizer que veio de um relacionamento estável ou um relacionamento que você tinha total confiança. Não basta, isso não basta. É como eu disse, no casamento nós nos encontramos muitos problemas. Então eu quero te convidar para pensar um pouco de como que está seu casamento. Será que não está na hora da gente começar a repará-lo? Será que não está na hora da gente começar a ver uns pontos que precisam ser melhorados no casamento? Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para a sua vida e que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. E eu queria fazer uma oração pelo seu casamento. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar cada casal que nos assiste e que a tua bênção, Pai, esteja sobre eles, visitando, meu Deus, onde estiver. Que o Senhor possa guardá-los, Pai, independentemente da situação que cada casal, cada cônjuge se encontra. Eu quero te pedir, Senhor, o teu agir, o teu mover. É pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu te peço, e a tua bênção sobre cada casal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Logo mais estaremos voltando com mais vídeos para a edificação das nossas vidas.